Verificação do voto. Vereador Nelson Morghetti, vereador Nilson Rainha, vereadora Zumira Santa Marinha, vereador Heraldinho Filho, vereador Isaías Dantas, vereador Jorge Miranda, vereador Mário Dantas, vereadora Marta Scher, vereador Max City. Acordo, presidente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Momento de reflexão. Quero cumprimentar a mesa diretora através da nossa presidente Zumira Santa Marinha. Boa noite, presidente. Assim saúdo os demais vereadores presentes. E quero saudar na pessoa da Vera, que está conosco nesta noite, todos os demais que aqui se fazem presente. Salmo, no capítulo 100, diz assim para nós: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém. Obrigado. Expediente recebido. Projeto de lei número 85, autoria da presidência da Câmara. Fixa o valor do subsídio dos vereadores para a legislatura 2013 a 2016. Requerimento número 97. O vereador Max City, usa seus prerrogativos parlamentares, indica ao Poder Executivo que sejam tomadas medidas urgentes que se fazem necessárias no sentido de que seja instalado um poste de iluminação pública na rua do MEPES, em frente à residência do senhor Argeu, pois na planta da Excelsa já consta a instalação do mesmo. O lugar se encontra às escuras, ocasionando perigo iminente aos moradores. Assina o vereador. Requerimento. Os vereadores... Está sem número. Os vereadores Heraldinho Filho, Jorge Miranda, Mário Dantas, Isaías Dantas, Max City e Nelson Morghetti, no uso de seus prerrogativos parlamentares, vem à presença da excelentíssima senhora presidente do Poder Legislativo fazer as necessárias considerações para, ao final, requerer. 1. O agente público deve, no exercício de suas funções, observar os preceitos de ética para com a coisa pública, principalmente nos que se refere ao cumprimento dos dispositivos legais, sustentado com os princípios constitucionais elencados no artigo 37 da Carta Cidadã, sob pena de responder por seus atos. Cita-se o artigo 37. 2. A lei orgânica do município de Piúma, bem como o regimento interno da Câmara Municipal, segue uma orientação paralela, conforme se observa através do artigo 10 daquela carta e os artigos 49 e 50 deste regimento, em verbis. Cita-se o artigo 10 da lei orgânica e os artigos 49 e 50 do regimento interno. 3. Se o agente público não atentar para suas obrigações institucionais, poderá responder por seus atos onde se destacam diversas normas que podem servir como parâmetro, como a própria Constituição Federal, Lei 8.429/93, que é a Lei de Improbidade Administrativa, Decreto-Lei número 201/67, Lei Orgânica do Município de Piúma, o próprio regimento interno, onde se destaca o artigo 51 verbis. Cita-se. 4. Apresentados os argumentos da obrigatoriedade de o agente público cumprir com responsabilidade as funções públicas ocupadas, necessário trazer para apreciação o que dispõe o artigo 4º da Resolução número 4/2007, que criou a Corregedoria da Câmara Municipal de Piúma e instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Cita-se o artigo 4º. 5. Como se observa, apesar de, por diversas vezes, já ter sido requerido, através do plenário deste Poder Legislativo, providências para que essa presidente cumpra o que determina a Resolução número 4/2007, até a presente data a omissão foi fator que se destacou nas obrigações institucionais que o cargo exige. 6. Com base na argumentação acima, exigindo que essa presidente cumpra com suas funções institucionais sob pena de responder por atos que contrariam os dispositivos anteriormente elencados, os vereadores que a este subscrevem requerem:
seja convocada na presente sessão a eleição do Corregedor-Geral do Poder Legislativo, sendo que, para tanto, requerem seja aberto prazo de 10 minutos para que as necessárias inscrições dos nomes que queiram disputar o processo sejam apresentados. Tão logo terminado o processo de eleição, sejam indicados outros membros que comporão a Corregedoria deste Poder Legislativo. Assino os 6 vereadores. Requerimento sem número. Ao Poder Legislativo do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo. Bruno Coutinho Siciliano, brasileiro, casado, empresário, portador do título eleitoral número 01617-199-1430, inscrito no CPF 023-842-817-63, residente domiciliado na Rua Alex 62, Monte H, em Piúma. Vem respeitosamente perante essa honrada Casa de Leis, com fulcro no artigo 11, incisos 1 e 15, e no artigo 12, incisos 2, 9 e 10, todos do Código de Ética Parlamentar, Resolução 4/07 da Câmara Municipal, artigo 4º, incisos 7, 8 e 10 do Decreto-Lei Federal 201/67, e na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, oferecer denúncia em face da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Piúma, Zumira da Silva Santamarinha, viúva, vereadora municipal, podendo ser localizada na Rua Orides Fornaciares, 1131, Centro, ou na sede do Poder Legislativo, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir delineados. 1. Dos fatos. A vereadora denunciada, lamentavelmente, tem praticado diversas condutas que ferem mortalmente os princípios que norteiam a administração pública, que são de suma importância para a condução dos trabalhos do Poder Legislativo, da omissão e suspeita de prevaricação. Destacar que o Poder Legislativo Municipal tem como uma de suas principais funções a fiscalização dos atos e da administração do Poder Executivo Municipal, sendo tal função de extrema importância para a garantia de uma administração transparente, principalmente no tocante aos investimentos e os recursos públicos necessários para tanto. Sobre o caso em tela, é importante citar a omissão dolosa da denunciada no que tange aos requerimentos feitos pelos vereadores Nelson Morguete e Mário Henrique Dantas, onde constam vários questionamentos sobre os repasses de valores para associações e outras instituições similares, bem como os nomes das instituições beneficiadas. Requerimento 6.518, de 7 de dezembro de 2012. No mesmo sentido, fazem questionamentos ao Poder Executivo Municipal referentes a premiações, os nomes dos ganhadores e as espécies de premiações concedidas pela municipalidade no período do ano de 2010 a 2011. Requerimento 6.519, de 7 de dezembro de 2011. Outro requerimento realizado no sentido de solicitar providências judiciais quanto ao descumprimento de leis por parte do Poder Executivo, a denunciada permaneceu inerte sem tomar nenhuma providência, sendo no mínimo omissa quanto ao seu papel de vereadora e presidente da Câmara Municipal. Tal requerimento, número 75, de 20 de abril de 2011, solicitava providências judiciais quanto ao descumprimento das leis 1.386/2008, que dispõe sobre a tonelagem máxima de carga permitida no trânsito em Piúma, e Lei 1.510/2009, que dispõe sobre o funcionamento e utilização do cemitério local localizado no bairro Nova Esperança. As omissões não param por aí, pois vários requerimentos foram realizados com pedidos de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal, porém vieram sem resposta, ou em total de respeito à lei orgânica do município, ao regimento interno desta Casa de Leis e mesmo ao Código de Ética Parlamentar, ou seja, afirmando que os mesmos estavam à disposição, mas não encaminhava a documentação solicitada, literalmente se negavam a enviá-la para efeito de fiscalização. Consoante se observa os requerimentos de números 6.049/2011, 209/2011, 3.739/2011. Lastimável. Enfim, para a surpresa e infelicidade dos vereadores requerentes, com destaque para os vereadores Nelson Morguete, Mário e Isaías Dantas, que fizeram seu papel de fiscalizar e cobrar as medidas necessárias e o cumprimento da lei por parte do Poder Executivo Municipal, foram completamente ignorados pela presidente, que se manteve inerte, omissa e extremamente tendenciosa e a obstaculizar toda e qualquer medida que fosse de encontro aos seus interesses pessoais e vinculados ao chefe do Poder Executivo Municipal.
As omissões não param por aí. Nos requerimentos realizados pelo vereador Mário Henrique Dantas, com moções de louvores, apesar de terem sido feitas e aprovadas em plenário por unanimidade, sequer foram encaminhados aos agraciados, consoante se observa os requerimentos 149/2011, 200/2011 e 201/2011. Lamentável. Não resta dúvida quanto à conduta omissa e parcial da denunciada e quanto ao prejuízo para o Poder Legislativo e toda a sociedade que se encontra na espera de providências e medidas necessárias à fiscalização dos atos do Poder Executivo, que se encontra no momento absolutamente à vontade para executar seus atos diante da inércia da Câmara Municipal proveniente da omissão dolosa e culposa de sua gestora. Vários atos praticados pelo chefe do Poder Executivo, que foram questionados e solicitados para serem investigados, foram travados pela presidente, que preferiu se omitir e dar guarida à absoluta ingerência do Poder Executivo Municipal. Os requerimentos do vereador Nelson Borghetti, no que tange ao descumprimento das leis acima referenciadas, representam situações relacionadas à segurança no trânsito, diretamente ligadas à segurança pública, de suma importância para a população de Piúma, assim como o cemitério do bairro Nova Esperança, que está caminhando para se tornar o caos absoluto, uma vez que as covas continuam sem registro e sem o mínimo de organização. Salienta destacar que a organização do cemitério Suso, referenciado, está prevista na Lei nº 1510/2009, mas que continua sendo descumprido pelo Poder Executivo Municipal e até o presente momento não foi colocado em prática. Sem sombra de dúvidas que a omissão da presidente não só favorece a manutenção da ilegalidade, como protege o prefeito municipal e seu secretariado no tocante à continuidade da prática de atos ilícitos extremamente nocivos ao bem comum. Assim agindo, a presidente fere-os de morte uma de suas principais atribuições como vereadora, que é o dever de fiscalizar as irregularidades praticadas pelo Poder Executivo Municipal. Da promoção pessoal do constrangimento aos servidores. Segundo a antiga assessora de comunicação da Câmara Municipal de Piúma, senhora Mônica Martins de Siqueira, a mesma recebeu determinação da presidente, denunciada, para não divulgar os acontecimentos que ocorriam nas sessões da Câmara, pedindo também para não divulgar nada que se relacionasse ao vereador Mário Dantas, inclusive no jornal Notícias e Negócios, cuja titularidade pertence à declarante. A referida assessora declara que a presidente andava na contramão da racionalidade e principalmente do interesse público, vez que era comum colocar um servidor contra o outro, onde destaca que certa ocasião determinou para a declarante que deveria vigiar a servidora comissionada Roberta, vez que era indicação da vereadora Marta Scherri e, por conseguinte, não era de sua confiança. Proibiu que, mesmo estando no mesmo setor, ficasse de conversa com a servidora comissionada Vanderleia e ainda colocou o servidor comissionado Arley para observar o que acontecia e o que era comentado no seu setor de trabalho. Constrangimento maior era a imposição branca que todos os servidores sofriam, visando adquirir rifas de produtos confeccionados pela presidente, como colchas bordadas, cachecóis e bordados em geral, sendo estes constantemente confeccionados dentro do próprio Poder Legislativo, dentro do plenário onde ficam os vereadores, trazendo constrangimento ainda maior quando da chegada de pessoas estranhas e que eram obrigadas a se depararem com a inusitada cena. No perfil criado no Facebook, as únicas postagens que aquela presidente permitiam eram os dias de sessão e os discursos profissionalizantes que por ela estavam sendo oferecidos à comunidade, em parceria com o Senar, o que sugeria interesse em divulgar seu nome, caracterizando a promoção pessoal figura absolutamente vedada na legislação, uma vez que o recurso empregado é público, não podendo ser empregado dessa forma. Vale destacar a declaração da assessora de comunicações, que segue anexa à presente, esclarecendo todos os fatos acima narrados. Da omissão e desrespeito na formação da Corregedoria do Poder Legislativo Municipal. Segundo a resolução de número 4/07, de 11 de outubro de 2007, mais precisamente no seu artigo 4º, a presidente da Câmara Municipal tinha a obrigação e o dever de convocar os vereadores logo após a eleição da mesa diretora para eleger o corregedor-geral. E apesar de diversas manifestações dos vereadores na tribuna dessa Casa de Leis, até o presente momento tal dispositivo continua vazio, assim como a própria corregedoria, que até a presente data não foi constituída. Sobre os exarados suprevejamos. Cita-se o artigo 4º e seus parágrafos. Assim agindo, não resta dúvida quanto à necessidade de se
de se destituir a presidente da mesa diretora do seu cargo, devendo os vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal tomar as providências necessárias para que se restabeleça a ordem nesta casa, principalmente no tocante à formação da referida corregedoria, bem como no cumprimento das funções inerentes ao cargo de vereador e presidente desta augusta casa. Dos pedidos e requerimentos. Diante do exposto, requer a esta honrada Casa de Leis o recebimento da presente denúncia, bem como seu processamento no rito do Código de Ética Parlamentar, subsidiado pelo Decreto-Lei nº 201/67 e pela Lei de Improbidade Administrativa, para que seja denunciado e destituído do cargo de presidente da Câmara Municipal de Piúma. Requer ainda, cumprindo as formalidades dos dispositivos acima referenciados, seja denunciada citada para apresentar defesa e logo após condenado à destituição ou qualquer outra sanção que esta augusta Casa de Leis entender conveniente. Piúma, ES, 8 de agosto de 2012, assina Bruno Coutinho Siciliano. Em anexo, documentos de identificação do requerente, requerimentos do vereador Nelson Morghetti, Lei número 1386, Lei número 1510, mais requerimentos do vereador Nelson Morghetti, declaração de Mônica Martins de Siqueira, ofício da Câmara, no 319, 17 de novembro de 2011, requerimento número 219, do vereador Nelson Morghetti, ofício 119, também da Câmara, endereçado ao prefeito, requerimento número 201, do vereador Mário Dantas, requerimento 149, do vereador Mário Dantas, e requerimento número 200, do vereador Mário Dantas. Também tem que ficar Requerimento em votação. Senhora presidente, pela ordem. Quem é o vereador denunciante? Mas tinha uns assuntos aí que são bem pessoais, são bem internos, e a pessoa tem esse conhecimento. Tem alguma coisa dentro desse procedimento, de onde ele ouviu essas conversas? Tem alguém que tenha assinado também? Porque tem coisas aí que são melindrosas, né? Peraí, comentários? Tudo bem. Requerimento à votação, não há? Em Osório? Não há? Ordem do dia. Antes do projeto, existe o requerimento do senhor Bruno Coutinho Siciliano. Como ele cita aqui o objeto. Oswaldo, na ordem de leitura, como o requerimento da corregedoria, da eleição da corregedoria entrou primeiro, não seria a primeira eleição? Então, a eleição da corregedoria, porque, se for o caso, como citou aí o Código de Ética, poderia já passar para a mão do corregedor-geral. Não. Não? Porque vai ter que baixar o ato ainda. Desculpa, o ato só desculpa, no dia seguinte. Desculpa, pode ser também aqui primeiro a corregedoria, vocês é que sabem. Pode ser. O presidente determina. Corregedoria primeiro? Então, o requerimento aqui dos vereadores Heraldinho, Jorge, Mário, Isaías, Max e Nelson, para que seja eleito corregedor-geral, pedindo aqui um prazo de 10 minutos para que os candidatos se apresentem. A sugestão da Procuradoria é que seja aqui mesmo. De acordo com a conversa aqui dos nossos vereadores, o conselho precisa que o nome seja corregedor-geral, é isso? É isso? O nome é corregedor-geral. Se der alguma outra indicação aí para concorrer? Eu gostaria de colocar meu nome. Só presidente não pode ser. Em votação o projeto.
Requerimento. Vereador Nelson Morguete. Meu voto é para vereador Nelson Morguete. Vereador Nilson Rainha. Meu voto é para o Nilson Rainha. Vereador Zumira Santamarinha. Meu voto é para Nelson Morguete. Vereador Heraldinho Filho. Nelson Morguete. Nelson Morguete. Vereador Jorge Miranda. Nelson Morguete. Mário Dantas. Nelson Morguete. Rainha. Vereador Marcos. Senhora presidente, questão de ordem. Eu gostaria que já semana que vem os líderes de bancada indicassem os outros 2 membros da comissão, da corregedoria, na próxima sessão. Requerimento aprovado. Continuando, há uma denúncia, como cita aqui o decreto 201 e o Código de Ética, só que nós temos um problema que o Código de Ética seria recebido pela Corregedoria, que ainda não está formada oficialmente. Então, nós temos que aplicar o Decreto-Lei 201. Cadê o decreto? Que diz lá no... É como se fosse uma cassação de mandato, mas não é. No caso, é destituição do cargo. O processo de destituição do cargo... por infrações tal, obedecerá ao seguinte rito. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, como aconteceu, com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, que não for o caso, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará à presidência substituto, não é o caso, para os atos de processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. No caso, como a denúncia é contra a presidente deverá passar, no momento, a presidência para o vice. Pode ser. Eu estou impedida de votar. Sim. Da denúncia. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, que é hoje, determinará sua leitura, como foi feita, e consultará sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, quer dizer, são 5 votos, na mesma sessão será constituída a comissão processante, no caso seria sindicante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Daqui em diante já é mais procedimento da comissão. Então, no caso, tem que ser colocado em votação o recebimento da denúncia. Não, primeiro o recebimento da denúncia. O Oswaldo, o presidente, ele vota também? O caso Jorge? Não, Jorge. Em votação, o recebimento da denúncia. Vereador Nelson Morguete. Meu voto é pelo recebimento. Contra. Vereador Heraldinho Filho. Pelo recebimento. Vereador Isaías Dantas. Pelo recebimento da denúncia. Pelo recebimento. Pelo recebimento da denúncia. Recebida a denúncia. Recebida a denúncia, então, tem que, pelo rito do decreto 201, aqui estão os nomes de 8 vereadores com esse presidente. Não tem nenhuma criança não para tirar o nome?
Vereadora Marta Scherrer. Vereador Mário Dantas. Vereador Isaías Dantas. A comissão foi formada pelos vereadores Marta Scherrer, Mário Dantas e Isaías Dantas. Eles agora já têm que escolher entre si o presidente e o relator, antes de continuar a sessão. Eu gostaria de escolher, ficar como presidente e o vereador Mário Dantas como relator. Então, A vereadora não vai lançar, o presidente, vereador Isaías, relator, vereador Mário Dantas. A partir de amanhã eles têm que se reunir para começar a formalizar o processo. Então, nesse momento, volta a palavra à presidente para continuar a ordem do dia. Projeto de lei número 53, autoria da presidência da Câmara, extingue cargos comissionados e altera a lei número 1750. Extingue cargos comissionados no núcleo administrativo e técnico da Câmara Municipal de Piúma e altera a lei número 1757, de 25 de agosto de 2011, que alterou a lei número 1684, de 22 de fevereiro de 2011. É votação com um destaque apresentado pelo vereador Nelson Morghetti. Destaque é no cargo de assessor de imprensa, ou seja, vai se votar primeiro o destaque do vereador, ele quer que mantenha o cargo de assessor de imprensa. Quem for favorável ao destaque do vereador vai dizer sim, aí, se for aprovado, o cargo de assessor de imprensa não será extinto. Cargo comissionado. Quem for contra, que quer que o cargo seja extinto, vai votar contra. É um cargo de confiança comissionado que está sendo extinto. Não, o cargo comissionado é um cargo de confiança. Esses cargos que estão sendo extintos são cargos de confiança. O vereador fez um destaque que não, que quer que este permaneça. Pela ordem, tem como a Vossa Excelência ler o projeto? Para o pessoal entender? Sim. Artigo 1º. Ficam extintos no núcleo administrativo e técnico da Câmara Municipal de Piúma os cargos de provimento em comissão de assessor de imprensa criado pela Lei nº 1684, de 22 de fevereiro de 2011, e de adjunto legislativo, criado pela Lei nº 841, de 23 de fevereiro de 2000. Artigo 2º. O quadro a que se refere ao artigo 1º da Lei nº 1757, de 25 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Tem o nome dos cargos: assessor de controle interno, continua o mesmo com uma vaga. Tesoureiro, continua o mesmo com uma vaga. Assessor de gabinete da presidência, continua com uma vaga.
Assistente administrativo passa a ser 3 e assistente parlamentar passa a ser 2, total de 8 cargos. O destaque do vereador é de que o cargo de assessor de imprensa permaneça neste quadro. Então, quem for favorável vai votar sim. Está criando mais algum cargo? Não, vereador, está extinguindo os cargos. Mais nada, só está extinguindo. E ele está destacando para que esse cargo não seja extinto. Só para a população poder entender. Então, está sendo extinto alguns cargos e algumas vagas. E o vereador está em destaque, quer que este cargo não seja extinto. Quem for favorável ao destaque, votará sim. Quem for contra que seja extinto, vota não. É votação ou foi dispensa de discussão? Só votação, então gostaria de... Só para tirar a dúvida dos presentes, e também sou autor do destaque da emenda. Para orientar os presentes e o vereador Max, eu entendo que o Ministério Público ele foi infeliz em fazer uma exigência praticamente em cima de um procedimento eleitoral. Pressionou a senhora presidente, pressionou no bom sentido, né? O Ministério Público também atuou no interesse público, mas fez uma imposição branca, né, no caso, para que fossem demitidos alguns servidores comissionados, mas numa situação onde o Poder Legislativo não tem estrutura no que se refere a cargo efetivo. E exatamente num ano onde é proibido você, dentro do período eleitoral, fazer, dar posse a novos servidores ou criar cargos e fazer com que o Poder Legislativo se torne efetivamente funcional. Eu, sinceramente, acho que deveria ter o concurso público, mas não demitir servidor comissionado num Poder Legislativo que não tem estrutura. Se já estava difícil com o número de servidores que existia, hoje, então, ficou pior ainda. A exemplo do que eu estou dizendo, nós temos aqui hoje a própria comarca de Piúma, onde nós temos um fórum que não tem juiz, tem um promotor que de vez em quando entra um, sai outro, e entra outro, e a gente não consegue ter celeridade nos processos. E nós temos um fórum que, além de não ter juiz, tem 2, 3 servidores efetivos e o resto é estagiário. E dos estagiários que já estavam devidamente já balanceados, estavam devidamente equilibrados na função, perdeu o tempo de estágio, tiveram que ser mandados embora e não foram colocados outros no lugar. O fórum não tem estrutura de mão de obra, Poder Legislativo não tem estrutura de mão de obra. Então, eu acho que o momento não foi o momento oportuno. No que se refere à assessoria de comunicação, eu entendo que deveria ser um cargo comissionado, sim, de confiança do chefe do Poder Legislativo. Não que não tenha que ter parâmetros éticos, morais, para fazer com que o serviço não seja do interesse de um presidente, mas sim que seja do interesse de um Poder Legislativo que tenha a obrigação de ser um poder forte. Um poder que vai efetivamente cumprir a sua função constitucional de criar leis, de fiscalizar, de fazer a representação junto da sociedade e também julgar nos momentos de julgamento. Então, a assessoria de empresa ela é um elo importante de ligação entre o Poder Legislativo e a sociedade. Tem que ter a regra, mas para ficar, no nosso caso, um município pequeno, em um cargo efetivo, eu vejo com muito temor. Eu vejo com temor pelo fato de ser comum nesse município, dentro dos órgãos públicos, efetivos parentes de políticos parentes, de políticos. E esses efetivos constantemente confundem a função pública que exerce, pensando que é uma extensão de suas casas, e aí eles escolhem quem vão trabalhar com o serviço público, com a máquina, beneficiando mais gente do lado de um e menos do lado do outro, e sendo que isso não pode, isso não deve existir. Como é comum nesse município essa confusão de extensão de parentesco, casa com o poder público, é que o temor
de ter como efetivo um assessor num caso de imprensa, para mim é uma questão meio complicada. Eu acho que não deveria ser neste momento e dessa forma. Por isso, eu sugiro aos nobres vereadores que acatem a emenda e tirem do projeto a extinção do cargo de assessor de imprensa. Votação do destaque. Vereador Nelson Morguete. Eu sou a favor do destaque. Rainha. A favor do destaque. A favor do destaque. A favor do destaque. Isaías Dantas. Pela favor do destaque. Vereador Jorge Miranda. A favor do destaque. Vereador Mário Dantas. A favor do destaque. Vereadora Marta Scherrer, a favor do destaque. Vereador Maxite. Esse cargo sai do projeto, ou seja, entra no quadro. Então agora é em votação o projeto. Sem essa menção. Em votação o projeto. Em votação o projeto. Vereador Nelson Morguete. Meu voto é pela aprovação. Vereador Nilson Rainha. Pela aprovação. Vereadora Zumira Santa Marinha. Pela aprovação. Vereador Eraldinho Filho. Aprovação. Vereador Isaías Dantas. Pela aprovação. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Mário Dantas. Pela aprovação. Vereadora Marta Scherrer, projeto aprovado. Vereador Maxite. Projeto aprovado com destaque. Terminou a ordem do dia, presidente. Tribuna Popular. Boa noite, pastor. Vai com Deus. O senhor que estava aqui inscrito... Deus te abençoe. O senhor que estava inscrito aqui, ele esteve aqui e pediu para deixar para outro dia. O senhor Pedro Paulo Siqueira ia falar sobre calçamento de rua, mas ele não pôde estar aqui. Tribuna dos Vereadores. Vereador Nelson Morguete. Só para pontuar, já que o orador que estava inscrito não está presente, só alertar os senhores vereadores que ficou explícito a utilização do poder público da máquina para fazer divulgação eleitoral. Nós temos hoje no município diversas ruas com montinhos de bloquetes para calçar, sendo que humanamente vai ser impossível o poder público botar um monte de gente nesses montinhos de blocos para viés para poder fazer os calçamentos. Então, eu sugiro aos nobres vereadores montarmos uma comissão amanhã, independente de ser formalizado ou não, para nós pegarmos a máquina fotográfica do Poder Legislativo, tirarmos as fotos de todas as ruas que estão com montinhos de bloquete para formalizar a denúncia de crime eleitoral. É uma parte, vereador. Gostaria de agradecer a parte, parabenizar pela fala, que eu lembro que na eleição passada houve um monte de manilha em um certo lugar, lá em Nova Esperança, enganaram a população lá, depois das eleições foram lá, arrancaram toda a manilha de lá. E assim foi feito lá, e eu tenho foto até hoje lá, e eu provo. Porque tudo que eu falo nessa Câmara eu provo. Foi tirado, botaram as manilhas lá para enganar a população de lá, e depois foram lá, arrancaram as manilhas depois das eleições. Obrigado pela parte. É só para alertar, a maioria desses bloquetes foram colocados antes dos registros das candidaturas. Nós temos um candidato a vereador aí que está dizendo que foi a pessoa que coordenou todo o calçamento. Temos um candidato a prefeito que era o secretário de serviços que também coordenava o calçamento. E aí fica caracterizada a ligação do crime eleitoral. Então, pedir ao senhor presidente, ao nobre senhor presidente, para que determine que a máquina que pertence ao poder, a máquina fotográfica que pertence ao Poder Legislativo, fique aqui à disposição dos vereadores, para que a gente possa fazer o devido registro e formalizar, enquanto Poder Legislativo, uma denúncia de crime eleitoral usando a máquina pública. Vereador Heraldo de Oliveira Filho. Boa noite a todos presentes.
quando vocês falam em monte de blocos no meio da rua, a gente fica triste, porque essa é a realidade hoje do município. Tem duas empreiteiras que, como dizem, é do grupo, só elas que podem ganhar licitações em Piúma. Aí põe aqueles blocos, porque tem que pagar urgente para receber a propina, que é um bloco que ganha, que inclusive ele é por coincidência, quer dar empregos, vamos ajudar o povo de Piúma. É a chefe de gabinete, que hoje não é chefe de gabinete, hoje é secretária de Cultura, prima do vencedor do concurso, uma coisa meio estranha nesse município, que a gente vai apurando e vai ficando revoltado, entendeu? Aí eles dizem, você estava lá como secretário. Eu falei, estava, e daí? Quem cometeu o erro foi ele. Quem é errado é ele. Quem bota a ratazana da esposa dele para catar o dinheiro é ele, não sou eu. Quem bota esse monte de gente para roubar? É muita coincidência nesse município. Vereador, uma parte. Vossa Excelência pode citar o nome dessas duas empresas? Vereador, sei lá, de família, a gente vai citar o nome, que é a família Boldrini, entendeu? Hoje tem um candidato, que é o doutor Gustavo, foi secretário, hoje está distribuindo na rua, chega na igreja, o pastor saiu, aí fazem uma campanha com material da prefeitura, porque não chegou o santinho. Então, a gente fica estarrecido. Aí fala, mas você era da base? Não. Eu, no primeiro ano de mandato, junto com o vereador Nelson Marques, a gente tentou afastar a corrupção pela gasolina. Hoje eles me procuram e me mostram. Eu falei, prova que eu estou com vocês. Essa máquina de fazer brita, coisa feia, gente. Toda rua tem. Está um absurdo. Aí chega a ratazana, vai na casa de quem era, que ganhava licitação, chegava com um pacote de remédio para sair com dinheiro ali dentro. Bota um secretário de turismo, que esse dia eu elogiei, achando da festa. Mas aí você pega, gente, 80 mil reais de fogos no Réveillon, só se foi da igreja deles. Perdão a igreja, porque eles oram, eles falam tanto em Deus. Deus assume seu irmão. Deus não deixa um filho de 6 anos jogado na rua sem reconhecimento. Tem gente no meio que tem. Não me provoca que eu falo o nome. Então, gente, gastaram fogos agora semana passada. Um absurdo você pegar pessoas que precisam, que foram indicadas, vereador ligar para casa. Se não pôr uma faixa minha, eu mando embora. Se você não tirar o 13 do seu carro, eu mando embora. Isso é um absurdo, gente. Temos que acabar com essa coisa nessa cidade. Esse autoritarismo desse prefeito. Esse modo dele falar Senhor, Senhor. Em Piúma vai chegar um momento que vai mostrar a mão do verdadeiro Senhor, que todos vai ser essa mão que vai pesar no ombro dele. E já está chegando esse momento. Graças a Deus, eu digo, é Deus que está defendendo. Porque quando eles corrompem, quando ele põe uma brita, é uma criança que você tem que acordar 1h da manhã para levar para ganhar a Anchieta. Aí vem e bate no peito, vota na vereadora tal, porque ela é a mãe da saúde. Vote em Heraldinho, eu tenho vergonha de falar, vote em fulano que é da saúde. Saúde a gente tem que dar em nosso município. Saúde não precisa Heraldinho acordar 1h da manhã para levar criança em outros municípios, chega lá ser rejeitado e partir para outro, para ganhar um voto. Isso é vergonhoso. Eu prefiro nem ir e nem mandar, mas você vê uma pessoa numa situação, aí vem bater no peito, Piúma marca tantos mil exames, Piúma paga tantos mil exames. Então eu acho que está na hora. Mas ele fala tanto, ele blasfemou tanto o nome de Deus, que eu acho que Deus está botando o braço no ombro dele. Ele vem dizer ingratidão. Ele vem dizer o quê? Ele não é digno. Ele não é digno de entrar numa igreja e pedir um voto. Porque ele não tem fé em Deus. Um homem que tem fé em Deus põe um hospital que você possa dar luz, uma mãe dar uma luz para uma criança, não correr risco de daqui a Anchieta morrer, e ainda, se não for a favor do prefeito, não tem carro para levar. A ambulância não pode, que está em Vitória. Isso tem um vereador que presenciou isso ontem. Você é amiga de Jorge Miranda. Você é amiga de Heraldinho. Se você for amigo de um aliado nosso, chega com aquele bracinho, aquela cara de sonsa, uma falsa. Eu estou pensando em amanhã. Se você não largar Heraldinho, você vai ser mandado embora. Um rapaz, motorista, que tem uma criança que, por negligência,
desse hospital, teve que levar para outro município, está 51 dias no hospital. Aí chega um aliado do prefeito, que é um ladrão, que foi mandado embora de uma empresa, junto com o vereador, e prega e faz chantagem. Ou você me acompanha. Ele chegou lá em casa chorando. Eu falei, meu amigo, cuida da sua filha, da sua criança. Que esse Heraldinho aqui, ele não fala tanto em Deus, mas ele tem fé, ele tem humanidade. Ele acolhe quem precisa. Seja, põe a faixa da vereadora, põe a faixa do ladrão, porque foi ladrão, porque ele foi ladrão, é provado. Então não vem aqui denegrir minha imagem, que ele não consegue. Vem um outro que foi expulso de outro município. O prefeito falou que se votar em mim, vocês têm emprego. Se não, você é mandado embora. Subsecretário de Saúde, por isso que nós estamos bem. Quem é ele? Ele botou no jornal, quem é fulano de tal? Um ex-secretário, um ex-presidente de sindicato, presidente da associação. Deu uma enchente, coitado. Tirou a casa dele. Comeu o dinheiro de todo mundo. Comprou os móveis e veio parar em Piúma. Hoje eu sou da moral. Eu sou fulano de tal. Eu sou Benício. Para com isso, meu povo. Não faz chantagem com quem precisa. Hoje você está aqui. Me humilharam tanto. Hoje eu sou vereador. Eu era motorista. Eles me tiravam do carro, igual um boneco. Sai que ele vai ser candidato. Eu saía. Bota ele no carro que eu preciso, eu ia. Aí um teve 600 votos, veio parar em 200, em 400. Hoje não teve coragem de ser candidata, porque não tinha 50 votos. E eu faço um desafio, entra para candidata a presidente da nossa Câmara. Entra que eu mostro que a senhora não vai ter voto. Porque não tem coragem de encarar o povo. Só sabe fazer chantagem, como o próprio prefeito falou. Falei, prefeito, o que o senhor acha da nossa presidente de vice? Não, que ela é muito chantagista, eu não aguento mais. Isso, palavra do prefeito. Então, meu povo, a gente está olhando esses blocos. Eu fico triste. Fico triste. Mas a gente olha por tudo. Eu, como secretário, fiz ainda. Corri atrás. Levei 1 ano e pouco para liberar um auxílio funeral, que era um auxílio, a gente se transformar em lei para poder enterrar criança pobre. Mas tinha gente que não tinha interesse. Por quê? Porque tinha que ir na porta para pedir o seu voto. Aí ligava para a secretaria. Aí ligava, tinha que pedir. Então eu levei. Mas eu estou aí com muita força. Estão pegando uns pobres, coitados, que estão desesperados, precisando de moradia, inventando que vão dar casa, 40 casas. Para com isso. Para com isso. Você está dentro da sua casa, está dormindo, está recebendo o dinheiro do povo. Não vou enganar o povo mais uma vez. Está achando que vai enganar, mas o povo está de olho aberto. Então... Uma parte... Pode falar, vereador. Vereador Heraldo Filho, tem percebido que a Vossa Excelência tem dado um discurso brilhante e sempre falou que aqui nessa casa a Vossa Excelência tem uma responsabilidade da verdade. Está falando aí o covarde do vereador, pastor Nilson Rainha, que eu gostaria de falar com ele aqui, mas só que ele correu e Vereador, toda quarta-feira ele vai correr. Toda quarta-feira ele vai correr, porque ele não tem discurso. A campanha dele é no dinheiro roubado. O dinheiro que estão roubando, que roubaram, agora eles vão para a rua fazer campanha. Então o que acontece? Quando passou na Secretaria de Assistência Social, eu vi lá, ele entrando lá com um montão de pessoas humildes no carro, para enganar, dizendo que vai dar o sonho da casa própria. Pegando o nome, o endereço, documento, iludindo aquelas famílias humildes. Mais uma vez, na verdade. Que é um enganador, portanto foi embora, correu, enganador. Essa casa já ficou quase 2 anos sendo omissa da bandidagem que instalou nessa cidade da prefeitura. Nós conseguimos aqui passar a sessão toda semana. Toda semana ele vai correr. Toda semana. Porque ele não precisa falar aqui para ninguém. Ele não tem discurso. O discurso dele agora é tentar comprar a dignidade das pessoas. E nós vamos trabalhar para ele não conseguir comprar. Muito obrigado. Falou, vereador Mário. Então, a gente fica. Aí eu trouxe há 1 ano atrás, 2 anos atrás, se eu não me engano, logo começou, uma algema,
que eu ia tirar esse bandido algemado. Me criticaram, falaram, cadê a algema? Ela está guardada. E eu arrumei uma vara de gurumbumba para dar uma surra nele agora. Porque ele, além de ser ladrão, ele é covarde. Ele implica, ele é covarde, ele não tem coragem de encarar um homem. Ele encara uma mulher, vai lá e faz tudo. E o negócio dele é decidido no dinheiro. Teve a cara de pau de mandar me oferecer 25 mil. Eu não tenho apartamento para construir, não. Não tem negócio de meter salário de minha moleque trabalhar, minha parente, minha amiga, a 1.800, sogra do meu filho, nora, a 1.800 reais para me agradar, não. Eu entrei de casa alugada, estou de casa alugada e sou muito orgulho por isso. Porque ele não vai me comprar. Eu trabalhei direito. Se inventar alguma coisa da minha secretaria, prova. Que se não provar, eu vou dar-lhe uma surra de gurumbumba nesse homem que está aqui em cima. Que para mim não se julga ser homem. Usa a palavra de Deus para se esconder. Usa a palavra de Deus para mexer com mulher. Então, meu amigo, eu não digo isso. Piúma perdeu. Em vez de ter um turismo bom, não tem. Chega o secretário dele, pensa no bem-estar dele. Bota lá, cuidado com o animal silvestre e põe uma foto dele na rodovia do contorno. Bota, venha Piúma, vamos brigar por Piúma. Então, meu povo, eu hoje digo a vocês, eu estou mais do que nunca de olho. Na minha rua dizem que não vão calçar, não tem problema. Se precisar, a gente junta a comunidade. Mas não vou fazer não, porque eles comeram dinheiro. Porque quem ganha é a turminha desse aqui com a turminha do cunhado do prefeito. Aí faz apartamento. Aí põe elevador. Faz tudo. E o povo não pode dar à luz uma criança. Ah, você era secretário? Não fez, não. Eu era secretário de ação social. Deu uma van para pai. Arrumamos terreno para construir, aonde nós podíamos fazer para dependente químico, como combinamos com a promotora. Mas para ele não interessou. Eu arrumei 500 mil do governo do estado para fazer o CRAS, mas não interessou, porque a secretaria de Geraldinho não ia ter dinheiro para eles, não ia interessar, não ia quem eles queriam ganhar. Então tá lá, nós estamos com terrenos apropriados, nós estamos com 500 mil do CRAS, que vai voltar de novo. Eu e o secretário novo que estamos aí hoje, corremos atrás, ele pode falar. Tem 5 ou 6 meses que o dinheiro está lá. Mas vai fazer licitação? Porque Geraldinho estava, Geraldinho ia acompanhar. Não é da curriola deles. Então eu posso falar de peito aberto. Eu estava na administração. Minha parte eu fiz. Minha parte eu fiz. Os terrenos estão lá. Foi aprovado pelo conselho, que tem um conselheiro ali. Então, meus amigos, eu tenho direito de dizer, ele é um bandido, a mulher é uma ratazana. É a ratazana chefe. Falo e provo. Boa noite, desculpa se eu me exaltei um pouco. Mas quando a gente vê gente sofrendo, precisando da luz, e não poder, porque esse homem está roubando tudo, eu não acredito. Boa noite a todos, desculpa os presentes pelo nervoso, pelo desabafo. Vossa Excelência fez um trabalho na Secretaria de Ação Social muito bom. Vereador Isaías Dantas. Quero agradecer a toda a mesa, aos vereadores presentes, meu irmão que trouxe aqui um blazer aqui, que eu vim de Vitória, vim de qualquer jeito, mas eu vim com o coração voltado para essa sessão. Quero agradecer meu amigo particular, o Cauê. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui que saíram dos seus lares para estar aqui nos ouvindo. Agradecer a presença do mais novo eleitor dessa cidade, o Kiko. Né, Kiko? Valeu. Gente, olha só. Essa semana, eu fui convidado por uma pessoa muito especial para a gente estar tirando umas fotos em alguns lugares que existia muito lixo hospitalar. E aí, mas uma quantidade de lixo hospitalar, que se você tiver noção o que é isso, você sabe que não pode ficar exposto, não pode ficar perto de algumas pessoas. E depois o secretário de saúde, ele teve a cara de pau de me ligar ameaçando que ia caçar o meu mandato. Porque eu estava exercendo o meu papel de vereador, de fiscalizar.
Se o prefeito dele não faz o papel de executivo, eu faço o meu papel de vereador, de fiscalizar. Eu sou fiscal do povo, eu fui eleito para isso. E aí, ele falou que ligou para a juíza eleitoral, a juíza eleitoral falou para ele, segundo ele, que eu não acredito que a juíza eleitoral falaria isso, para ele arrumar 3 testemunhas para cassar o meu mandato. Eu só não falei para ele assim, por muito mais que o seu prefeito foi e não foi cassado até hoje, que ele roubou para cá nesse município, até hoje ele não foi cassado, porque eu fui tirar umas fotos de lixo hospitalar, eu vou ser cassado? Aí é para acabar. Aí eu não sei mais o que é certo e o que é errado. Aí eu não sei mais o que é certo e o que é errado, vereador. Quando eu vou fazer o meu papel de vereador, fiscalizar o executivo, que não está cumprindo o mandato dele, não está cumprindo. Se acabou o contrato, que faça outro. Dá uma parte, vereador. Só um minutinho que eu vou te dar parte. Se ele adora ganhar alguma coisa no contrato, ou ele está com medo. Ele comeu tanto nos contratos todos que hoje ele está com medo de fazer mais contrato. Deu medo. No término do mandato, deu medo. Mas que ele faça o contrato certo. Porque os lixos hospitalar... Logo depois que eu fui fazer as fotos, começaram a retirar os lixos hospitalar, tudo doido, tudo apavorado. Quer dizer, aí começou a funcionar. Te dou a parte. Agradecer a Vossa Excelência a parte. Antes de falar o que eu tenho que falar, só corrigir, né? Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, na pessoa da Indiara, né, que está bonitona ali fora. Cauê, um abração ao seu pai, e ao doutor Bruno Stefano de Guarapari, que também está presente aí acompanhando a sessão. Seja bem-vindo ao nosso município, doutor Bruno. Dizer que os vereadores que cumprem a função de fiscalizador, normalmente acabam sofrendo injustiça. Eu estou no meu 4º mandato e já respondi 4 processos de cassação de mandato deste Poder Legislativo por denunciar corrupção neste município. 4 processos de cassação de mandatos por denúncias montadas de forma fraudulenta por agente público corrupto. Então, seja bem-vindo ao time, né? Isso é normal, mas quando a pessoa está do lado da verdade, quando a pessoa está do lado do bom senso e da ética, ela passa por essas situações mesmo. Mas só que pelo fato de ela estar do lado do bom senso e da ética e dos bons costumes, isso passa, mas as pessoas que formalizam essa tática nociva acabam sendo, no final, elas mesmas vítimas disso tudo, como aconteceu de vários agentes estarem sendo processados hoje. Aqui a jornalista está dizendo que que esteve no local e foi impedida, inclusive, de ligar para o vereador, e você vai passar isso depois para ela. Agradecer a Vossa Excelência a parte. Então, a jornalista foi proibida de entrar no local para tirar as fotos. Onde ela esteve me ligando e nós fomos juntos. E de um lugar de acesso, mas eu tinha que pedir uma autorização. Aí eu já não sei, não entendo mais isso não. O vereador tem que pedir autorização. Aí enquanto eu vou lá fazer por escrito, eles vão lá, tiram todo o lixo e já não existe mais aonde fiscalizar. Eu tiro foto sim. Tiro foto de um monte de terrenos particulares que a máquina está trabalhando, eu estou fotografando, porque isso é crime eleitoral. Igual eles estão tirando fotos de mim da minha loja. Ué, por quê? Será que é roubado? Será que é eleitoral aquela loja? Por quê? Estão querendo me ameaçar, tirando foto lá? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu faço um trabalho, desde lá do início do meu mandato, estou fazendo esse trabalho. E eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de ameaça, porque um dia eu vou morrer. Eu não vou ficar para semente. Mas eu quero ficar com uma história nesse município. O cara fez a parte dele, fiscalizou. Tem coragem. Eu tenho coragem. E não me escondo atrás de Bíblia, não. Eu tenho coragem. Fico me escondendo atrás de Bíblia, não. E mandando uma mensagem para a mulher, não. Casada, não. Tudo pilantra. Tudo pilantra. Eu falo e bato no peito. Tudo pilantra. Fala o nome, Vossa Excelência. Não vou falar, não. Vereador Mário Dantas.
Senhor presidente, companheiros vereadores, por presente, quero aqui, em nome de minha amiga Vera, seu esposo Carlos, meu irmão Joel Dantas, sinta todos abraçados, companheiros e companheiras. Quero aqui também saudar, para mim não fazer injustiça, o candidato a vereador Serginho de Niterói. Pelo que eu tenho observado aqui, o único candidato dessa cidade que está no plenário é o Serginho. E o Ricardo também, desculpa, candidato do PT. E a Sila Teilho. Quem? O João não é candidato, não. O ex-vereador, que seja todo abraçado. Quero aqui começar a Indiara também, Didinha, minha amiga. Seja todos abraçados. Quero falar aqui, começar a falar que esse poder legislativo ficou quase 2 anos sendo massacrado, sendo humilhado. Chegava aqui, tinha dia que não tinha som, tinha dia que não tinha público, e as pessoas com autoestima baixo. Tinha dia que as pessoas queriam vir na sessão, não sabiam nem qual o dia da sessão, que a população ficou perdida. E, graças a Deus, na semana passada nós tivemos a vitória que os vereadores abriram a sessão. Quero aqui falar que nesses quase 2 anos, a corrupção nesse município passou, mas passou igual um trator. E aí a gente ficamos 30 dias sem sessão, 40 dias sem sessão, ficamos aqui muitos dias sem ter essa tribuna, esse microfone para falar, senhores vereadores, por presente. É um absurdo quando eu falo isso. Quero falar dos Pavies, que seja bem-vindo. Mas eles estão comprando, o caminhão está entrando, nota fiscal estão pagando, eles estão fabricando nota fiscal e a gente não estava conseguindo segurar e controlar a roubalheira dessa administração. E não é mentira. Se eu fizer aqui uma pergunta a vocês, se eles compraram 100 mil metros quadrados de Pavies, vocês têm como saber se eles compraram 100 mil? Só vai ter a nota fiscal de 100 mil e eles vão pagar e vão tirar o din-din deles. E como que nós vamos conseguir? E o vereador Nelson Morguete tem trabalhado em cima disso e nós vamos provar que a roubalheira não é pequena, não. A cidade está mais pobre. Quando eu falo que a cidade está mais pobre, porque está mais pobre? No passado, a Secretaria de Turismo tinha 600 mil reais. Agora tem 1.200.000. Quando tinha 600, apareceu em todos os jornais do Espírito Santo, no dia 16 de fevereiro de 2010. Apareceu o melhor carnaval do sul do estado, com o companheiro Beto Cauê. De lá para cá, eles conseguiram botar 1.200.000, acabaram com tudo. Não tem mais nada. Eles só estão roubando e o povo mais pobre. Mas aqui nós temos aqui várias sessões daqui para frente para combater essa corrupção. O covarde do vereador pastor Nilson Rainha, quem não gosta de chamar ele de pastor, mas eu tenho que falar ele de pastor porque ele é pastor. Eu gostaria que ele estivesse aqui, mas ele está correndo de mim. Está correndo de mim porque quem tem telhado de vidro, meu filho, tem que vazar. E não vai encarar a população. Cada dia que passa, cada sessão que nós tiver, nós vamos colocar mais gente aqui dentro. E eu estou feliz por você estar aqui. Nós já chegamos aqui a ter 2 pessoas. O Jorval, que é funcionário, e outra pessoa que chega ali para ser solidária do Jorval. E hoje a gente vê que está mudando. E nós temos mais de 8 sessões ainda. Eu queria também falar da educação. Quando eu falo da educação, eu sempre falei que tiveram bons gestores na educação. E eu já falei vários nomes. Castorina, o Celon, o Paulinho, irmão de Castorina, o professor Léo ficou lá há pouco tempo, mas também fez um bom trabalho. E hoje a gente pega aqui uma denúncia que a gente vinha batendo naquela obra que era superfaturada, criaram uma comissão, junto com aquele pastor 71, foi lá, está tudo certinho, a obra do Lacerda, 1.300.000. Mas a população começou a falar, chicote neles. Agora eles não estão querendo pagar mais o empreiteiro. Ele tem que sacrificar alguém. Ele não pode ser sacrificado. Pegou o pedreiro, soltou aqui dentro do Poder Legislativo dizendo
dizendo que o pedreiro, o construtor lá da obra do Lacerda era o maior traficante, que ia matar, que ia fazer, e começou para querer aqui calar nossa boca. E eu usei a tribuna dizendo o seguinte: esse empresário, esse cidadão deve ser um homem de bem. Eu vou falar de frente para as câmaras. É um homem de bem, é um homem íntegro. Mas aí eu descobri um homem com mais de 50 anos de religião, fé fervorosa, e eles falando que os caras eram bandidos. Eu chego a arrepiar. Para querer mudar o assunto, agora eles não pagaram o cara R$400 mil. Já que naquela época eles falaram que estava certo, e a gente falando que estava errado. Não paga o cara R$400 mil e a obra está parada, do Lacerda. Hoje eu recebi um telefonema que o posto de saúde do Portinho era todo vermelho. Aí eles mandou o jagunço dele lá pintar de azul. Um montão de jagunço lá. Vai para lá. Mas aí foi um trabalhador de bem. Os jagunços não foram, não. Falei, eu não vou, não. Foi um homem de bem lá pintar de azul. Não pode pintar de vermelho, por quê? Por que não deixa vermelho? Ficou 6 anos. 6 anos que esse prefeito não faz nada, nada. Me mostra uma obra, eu já fiz aqui vários desafios. Eu renuncio no meu mandato. Se me mostrar uma obra que esse prefeito fez em 6 anos, a não ser roubar. E agora comprar para viés e jogar na esquina para enganar o povo. Rua suja, cheia de buraco, autoestima baixa, o povo mais pobre, não existe turismo, não existe qualidade de vida, a praia imunda, o comércio pedindo pelo amor de Deus. Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso, porque quantas vezes eu falava, vamos se preocupar com a população para ganhar dinheiro. E a gente não tem mais turista nessa cidade. A gente não tem mais, vereadores, companheiros presentes. Nós agora temos empreiteiras que traz os peões para dormir aqui na pousada. E graças a Deus que eles estão se virando, os donos de pousada e hotéis. Mas nós precisamos voltar a esse debate com o povo de bem desse município, chamar o candidato e falar qual é a sua proposta, o que você fez 6 anos. Eu tenho certeza que eles vão correr do debate. Nós precisamos fazer debate. Nós não vamos deixar ir ganhar no tapetão igual eles ganharam da vez passada. Na vez passada eles roubaram o combustível. Para vocês entenderem, eles pegaram aquelas máquinas quebradas no almoxarifado, eles começaram a fabricar nota como se estivesse abastecendo. E depois deu uma entrada e pegou o dinheiro, o humilde vereador Jorge Miranda, papudinho, botaram o nome dele lá, dia 9, ele vai lá com a advogada dele, que não existe nada que comprove que esse cidadão humilde, meu amigo, companheiro, mas eles tentaram enrolar, eles tentaram jogar um contra o outro, me colocaram contra o vereador Heraldo Filho, me colocaram já várias vezes contra o vereador Nelson Borghetti, fizeram a gente tudo brigar, agora acabou a briga. Acabou a briga. Acabou a briga agora. Agora o pau vai jambrar. O pau vai jambrar. Dia 9 de setembro eles têm audiência. Vamos pedir a Deus aí que o juiz apareça e meta a caneta, porque o negócio é feio. Agora eles trocaram a estratégia deles, agora é no Paviés. Só que ele não fala de onde que vem esse dinheiro. As pessoas acham assim, é o melhor administrador, não paga ninguém. É um enrolado, uns mentirosos, uns enganadores. Agora é no Paviés. A gente não vai ter como ter controle. É tanto Paviés que você vê nas esquinas, estão jogando, e é só passar máquina, joga um pozinho de areia, e vai arrumando, calçando a rua. Saiu no jornal essa semana aí, uma denúncia que aonde que a empresa ganhou, um cidadão estava com um cheque. O vereador Nelson já está investigando. Quando eu falei da educação, falei da Secretaria de Turismo, que tem um parasita lá, cunhado do prefeito, cara de morto. Tu olha para ele e já vê que o retrato dele ali já é a cara da cidade. Não tem garra, coragem, determinação. Já falei das ruas sujas, bueiro. A gente vai para Vitória, a gente vai para Minas, as pessoas perguntam o que está acontecendo com o Piúma. E a gente quase 2 anos aqui sem sessão. Você poder falar para a população. Aqui eu já fiz requerimento de mais 2 anos com aquela ponte de ferro do Piumina, onde morreu um filho de um amigo, um irmão de um amigo meu, irmão de Marquinhos, que foi passar lá, caiu pendurado, foi parar aqui no porto.
Eu fiz aqui um desafio para 9 vereadores, todos os 9 vereadores assinaram o documento. Está a mesma coisa, há 1 ano e meio, 2 anos, a ponte do Pio Mina, a mesma coisa. Já fizemos requerimento aqui pedindo iluminação para aquela ponte, nem varrer, nem jogar um caminhão-pipa que nós temos para lavar aquela ponte, fazer uma iluminação decente. Mas agora eles botaram uma placa para viesse, para quem vir na ponte falar: ei, aqui estão calçando, estão trabalhando. Uma parte, vereador. Depois eu dou uma parte para a senhora. Eu sei que a senhora vai defender o governo, depois eu dou. Não, está uma só pendurada lá. Na ponte não existe. Na ponte, morador do Pio Mina, na ponte tem luz? É eleição. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem mais de 2 anos que nós estamos pedindo. Aí passaram lá agora, é para VS no Potinho, é para VS não sei o quê, está fazendo medo. Mas a população não é mais boba. A população não vai deixar isso acontecer. Da parte, vereador. A parte concedida para Vossa Excelência, vereador Dr. Nelson Morguete. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência a parte, mas eu preciso corrigir uma situação. O nobre vereador Nilson Rainha questionou a pontualidade das informações da denúncia. Eu gostaria aqui, de antemão, parabenizar o cidadão Bruno, que está aqui presente hoje. O cidadão Bruno, ele acompanha as sessões do Poder Legislativo. Ele esteve me questionando do porquê que a gente não tomava providências. Eu falei para ele o seguinte: eu te desafio, senhor Bruno, porque eu, enquanto vereador, estou no 4º mandato e sempre cumprindo com responsabilidade as denúncias e enfrentando todo mundo. Agora chegou da hora da população, enquanto cidadãos independentes que realmente queiram cumprir sua função de cidadania, começarem a tomar providências. Aí ele falou: e o que eu faço para poder tomar atitude então, vereador, para representar meu município? Eu falei: formaliza a denúncia em cima daquilo que você acha que está errado. Aí ele falou: mas eu não tenho conhecimento técnico. Eu falei: a gente consegue a orientação jurídica. Só que eu preciso que os cidadãos deste município comecem a tomar atitude, porque não basta ter no Poder Legislativo 2, 3 vereadores que cumprem a função, enquanto a população fica em casa quietinha. Tudo acontece e nada acontece. Onde crianças morrem, onde tudo de ruim acontece nesse município, porque o Poder Legislativo acabou sendo omisso, o Poder Executivo extremamente equivocado nas suas colocações, e tão quanto omisso com o Poder Legislativo também é a população que não se exprime, que não se manifesta, que não toma atitude. E aí, Bruno, eu gostaria de te parabenizar pela sua disposição, de ter assumido a responsabilidade de enfrentar as situações ruins deste município, e, enquanto cidadão, botar sua assinatura formalizando a denúncia, e parabenizar o doutor Bruno Stefano, que te deu a assessoria jurídica. E pode ter certeza, a comissão processante, constituída aqui, para fazer da sua voz a voz do município, ela vai cumprir a sua função com responsabilidade. Então, parabenizar o senhor pela sua atitude enquanto cidadão consciente e no exercício pleno da sua cidadania. Obrigado pela parte. Adoço a palavra do vereador Nelson Morguete ao senhor Bruno, que fez essa denúncia. E, na verdade, a gente ganhamos a eleição, trabalhamos muito, quem acompanha a gente sabe do nosso dia a dia. E, às vezes, a gente é criticado no meio da rua, mas devido a algumas atitudes que acontecem nesse Poder Legislativo, que, às vezes, não depende do vereador. Eu fiquei muito chateado, estou chateado, porque às vezes a gente pede um requerimento do prefeito, ele não responde, hostiliza a gente, porque aqui tem gente que protege, então que protege não vai fazer nem diferença ele pedir. Aí a gente faz uma homenagem ao pessoal de bem desse município, igual eu estou tentando fazer para o Jorval Abraão, que se conta aqui para ela, desde quando eu ganhei, não consigo. A gente vai fazer uma homenagem, uma moção de louvores, a gente passa no cidadão, ele não fala nada, passa perto do cidadão, não fala nada, nunca chegou até o cidadão. Aqui a gente faz, pede documento, e eles não falam por quê? Se falar que foi o vereador Mário Danta que fez, ele vai ganhar com a população. Eu não posso deixar, eu tenho que amarrar ele. Mas quanto mais me amarra, mais eu trabalho. Quanto mais me persegue, mais eu trabalho. Eu já falei várias vezes aqui nessa tribuna, eu não sou perseguidor. Eu não falo pelos cotovelos.
eu faço com responsabilidade. Aqui não teve uma vez aqui que eu coloquei, quando o vereador Heraldo Filho falou, eu coloquei 400 mil reais para dar curso para os jovens de 14 a 17 anos. Curso profissionalizante, um curso de soldador, um curso de eletricista, para ser pago com o dinheiro de royalties de petróleo, que é onde ele compra o PAVS, é com o dinheiro do royalties, mas ele não fala. Ele acha que ele é o bambambam, é o melhor administrador. Está pegando todo o dinheiro do royalties de petróleo, comprando PAVS e jogando na rua. E o povo desempregado, que não tem um curso. A gente sabe que a pescaria está difícil, a nossa cidade vive da pesca, agora eu não sei nem mais do que vive, me perdi. Do turismo não tem, pesca não tem, prefeitura é só enganação. Pega uma criança de 20 anos para botar na prefeitura, é estragar uma criança de 20 anos. Dá uma parte de novo, vereador? Dá uma parte para Vossa Excelência. Agradecer a Vossa Excelência a parte, dizer para quem está aqui presente hoje, que hoje o Poder Legislativo ele está mais forte com a nova composição. Então, se qualquer cidadão quiser exercer cidadania também revoltado com isso que está acontecendo, basta procurar qualquer um dos vereadores e formalizar uma denúncia contra esse Poder Executivo, que a Câmara Municipal ela vai investigar. Bom? Aí quando a gente fala do royalties de petróleo para pagar o custo para o jovem, vereador Heraldo Filho, o poder público, o prefeito não aceita. Curso para ninguém. Não deixa um centavo. Deixa o povo sem estudo, sem profissão, deixa o povo mais burro, que nós vamos tentar comprar eles lá na frente. Então, quando a gente fala que é um absurdo, quando a gente vê uma cidade que entrou mais de quase 30 milhões de royalties de petróleo, ele não gasta um centavo com câmara de monitoramento para monitorar a cidade pequenininha, que era o sonho para virar um condomínio fechado. Ele não gasta R$1. Quando diz o vereador deve ser, ele não quer filmar para não pegar ele roubando. Mas se ele não quer botar a câmara de monitoramento, eu faço mais um apelo aqui nessa casa, senhor presidente. Manda um ofício para a Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Municipal de Segurança Pública, convoca a maçonaria, convoca a todas as instituições desse município. Que esse cidadão, desse coração gelado, esse homem frio, que se encontra nessa prefeitura, que está com outro candidato frio, gelado, que esse documento chega nessas instituições, que ele possa fazer, pelo menos na emergência. Vai chegar agora o verão de novo e não tem nada. Comprar crack na cidade agora é igual comprar banana em feira. Se você sair meia-noite, 1h de casa, você passa até com medo. Agora eles vão começar a asfaltar o centro da cidade. Na vez passada eles ganharam a eleição asfaltando do restaurante Onda, do ex-prefeito, até na pracinha. Agora eles vão começar a dar ponte, que eles nunca varreram, até na praia. Mas que asfalte. É tarde, mas que asfalte. Nós não podemos se curvar, se omitir para nossas atitudes. Eu vou encerrar meu mandato agora em final de ano, dezembro, e vou encerrar meu mandato sabendo que eu contribuí com esse município, senhores vereadores. Contribuí, botei projeto, fiz pedido de indicação, fiz pedido de informação, falei na tribuna o que eu tive que falar, briguei pela todas as comunidades, pela igrejinha, pela Portinho, Taputanga, Pio Minas, Centro, eu briguei por todas as comunidades. Aqui nós aprovamos aqui uma vez uma praça para o Itamarino. Não sei o que houve que ele não fez a praça do Itamarino. Eu acho que foi para prejudicar o vereador Jorge. Levantaram 4, 5 candidatos do bairro Itamarino, para prejudicar o vereador Jorge Miranda. Então, o que acontece nesse município? Perseguição? Nós vamos fazer um movimento para a próxima quarta-feira, que nós precisamos lotar esse plenário. A população tem que ouvir que esses vereadores falam quem é joio e quem é trigo. Eu não posso ser varinha no mesmo saco. Eu não posso ser considerado um vereador fraco, sem atitude. Não posso. E nem devo. A população que colocou aquela não foi comprada. Eu não roubei para comprar ninguém. Foi no suor, casa em casa. Para eles é fácil. Engana a população, rouba e chega lá e fala assim: quanto que você quer para botar um adesivo? Quanto que você quer para ficar comigo?
E eu falo para as pessoas, pega o dinheiro deles que estão dando com força. Pega o dinheiro deles, que estão dando com força. Quero dar a parte ao vereador Isaías Dantas. Obrigado, meu pai. Bom, quando o vereador fala, aí eu quero falar da comunidade onde eu moro, onde existe um campo de futebol que nunca trocou nenhum morão naquela parte. Nem o morão está tudo caindo. Quando o vereador Heraldo Filho fala que a rua onde ele mora não está sendo calçada, depois desse festival de ruas, vereador, em frente à minha casa nunca nem capinaram. Nunca capinaram. O campo de Nova Esperança nunca trocaram nenhum morão. Está tudo podre. Por quê? Picuinha comigo. Eu consegui 2 ambulâncias com esse município, que foi aprovado aqui nesse plenário, que até hoje não compraram. Quer dizer, briga comigo, prejudicando toda a comunidade. Com picuinha comigo, prejudicando quem votou nele também. Então, o que adianta um cidadão desse andar com o bico debaixo do braço, cheio que arrancou no coração? Turismo, acabou com o turismo. Porque ele quer que a população fique toda sem dinheiro, para agora, quando chegar agora no mandato, agora ele, na época das eleições, só ele tem o dinheiro. Com esquema de PAVS, com esquema do combustível, tudo para ele rolou o esquema. O asfalto da principal, por que ele esperou agora, depois de tanta gente bater com o carro, tanta gente atropelar? Esses dias, eu estava vindo na Beira Rio, eu fui sair de um buraco, quase que eu atropelei um motoqueiro. O motoqueiro parou na frente para me xingar. Eu falei, meu amigo, você me perdoa, eu saí de um buraco. E quem está aqui presente aqui sabe que eu não estou falando mentira, porque existe vários buracos na Beira Rio. E por quê? Teve uma época que ele jogou um monte de pó, de solo brito, que fez mal tanto à população. Foi um tal de parar nesse hospital que não existe, só é de nome, só é fachada. Ali tinha que ser escrito setor de transferência, que chega ali é transferido para outro lugar. CD, eu gostaria de pedir ao Dodora a cópia desse CD, dessa sessão, coisa que tantas as vezes eu pedi e não fui atendido, porque tinha que pedir permissão a presidente. Quer dizer, eu como vereador não tenho direito a uma cópia do CD das sessões. Acho um cúmulo do absurdo. Um vereador não ter direito a uma cópia do CD da sessão. Um absurdo. Quando eu ia na rádio, quando existia o programa na rádio, eu pedi a cópia do CD, só tive uma vez, não tive mais. Porque é tudo manipulado, só o que a general quer. Muito obrigado, vereador, pela parte. Mais nada a tratar. Boa noite a todos. Gostaria aqui de voltar lá no vereador Heraldo de Oliveira Filho, quando falou do secretário de Saúde, Alex. Ontem, uma jovem grávida estava indo para o hospital, na hora de ganhar a criança, o hospital encaminhou aquela jovem para um outro hospital, bacana, o encaminhamento deles. Deram na mão da jovem e fizeram assim, se vira. Ela saiu desorientada pela rua. Aí eu vinha caminhando junto com a minha esposa que está aqui, e encontrei com ela e perguntei, que vi ela chorando. Ela falou assim, eu fui para o hospital de Piúma e me encaminharam para o hospital, se eu não me engano, Menino Jesus, aqui de Itaipava. Aí peguei o carro do vereador, pedi ao vereador o carro dele e levei ela lá. E assim que eu cheguei logo, ela foi entrando no trabalho de parto. Quer dizer, não tem amor ao próximo. Eu acho que tem pessoas que estão no lugar errado, estão à frente, digamos assim, de um trabalho que não tem a competência,
a dignidade de lidar com o ser humano. Acho que o ser humano é um bicho qualquer, não tem um carinho, não tem um respeito. E quando o vereador Isaías Dantas fala a respeito do lixo hospitalar, eu acho que o secretário deveria de saber se adequar e se informar o perigo que é um lixo hospitalar. É ali que fica toda a bactéria. Digamos que é ali uma seringa que foi aplicada no aidético. Uma criança chega ali, faz um pequeno furo em sua mão. Dias depois, a mãe vai ficar desesperada, querendo saber o que aconteceu. Porque de um secretário irresponsável que não fez o seu dever, fazer a coleta de lixo, que eu acho que não deveria nem de estar armazenando lixo, deveria de ter um carro, eu creio que o Estado tem, que faz toda essa coleta nos municípios, mas não, prefere ficar juntando ali, e agora vem falar que vai fazer denúncia ao vereador. Ele está totalmente formado, vereador, porque Vossa Excelência está fazendo um trabalho de um vereador, está fiscalizando. Fez muito bem, Vossa Excelência. Para mim, não para mim, para toda a sociedade, ele é um irresponsável. Quis tapar o erro dele, falando para Vossa Excelência que a juíza eleitoral vai caçar o mandato. Acho que a juíza eleitoral tinha que expulsar ele do nosso município e botar o responsável. Um vereador Mário falou a questão de Paviesse. Bacana, Paviesse, interessante, mas seria mais interessante ainda se tivesse uma rede fluvial, como tem sido feito em todos os outros municípios que a gente tem observado. Dinheiro não falta, dinheiro não vai faltar. Agora, o que mais me chama a atenção, o que mais me preocupa, o que mais me deixa assim indignado, revoltado, é saber que o cidadão sai de sua casa, deixa sua esposa, seus filhos e vai trabalhar numa empresa, digamos que Samarco, mineração. Aí fica lá, trabalha de 7, meio-dia ele almoça, tem um descansozinho, aí retorna 1h, aí quando chega 6 horas da noite, ele retorna para a sua casa. E ao invés de descansar, ele vai calçar sua rua, a troco de nada. Isso é uma falta de respeito com um trabalhador que é sério, que é digno, e muitas das vezes estão obrigando, senão não calça as ruas. Eu acho isso errado. Eu acho que cada um tem um entendimento. No meu entendimento, como cidadão, como vereador deste município, acho que isso é um desacato ao trabalhador, desrespeito ao cidadão de bem. Eu sempre falo com as pessoas que eu fico admirado quando eu saio cedo de casa e pego aquele pedacinho da ponte até o posto de gasolina do bairro Niterói. A quantidade de trabalhador que desce de Céu Azul, do bairro Céu Azul, do bairro Niterói, do bairro Portinho, em suas bicicletas, muitas das vezes saindo 6h30, 6 horas, 5 horas, a pé, para chegar 7 horas no seu trabalho. E muitas das vezes volta para almoçar em casa, aí quando chega 5 horas da tarde, que ele acha que vai descansar, ele vai calçar a rua. Enquanto isso, a dinheiro não cai, a empresa, como houve uma denúncia, que recebeu e o cidadão teve que pagar para calçar. Inclusive, isso não estou falando porque me falaram, estou falando porque eu que vi no jornal. Está ali o jornal, se não me engano, não me tiraram dali, está na mão dos vereadores, tem esse jornal. Boa noite a todos. Gostaria de chamar agora o vereador Max City. Me dá uma partezinha. Concedida a parte, Vossa Excelência. 1 minuto. Aí a gente tem tanta coisa errada que a gente até esquece. Por exemplo, fisioterapia. Tem um lugar aqui que está pagando já tem mais de 1 ano e meio e não tem um aparelhinho, um fio de um aparelho para pôr nos aparelhos de fazer fisioterapia. Não tem condições de pagar.
Quando a gente fala assim do hospital, a gente não está criticando o médico. Quando o Jorge fala funcionário, eu acredito sem capacidade, eu acredito que ele tem capacidade. É a chantagem, é a necessidade do povo estar trabalhando, você está entendendo? Mas ele chantageia. Aí você tem que abrir o carro. O mesmo carro que é usado para levar o doente a mando de vereador, que fica na porta exclusivo, é o mesmo que catou o lixo hospitalar. E virou para funcionário. Se abrir a boca, vocês estão na rua. Aí tem 4, 5 filhos. Aí não tem condições de fazer uma chantagem para ganhar 25 mil para acabar um apartamento de um filho. Coitado. Ele não tem um apartamento, não tem uma casa. Então ele tem que se calar. Por quê? Senão é mandado embora. Então a gente fica. Aí a gente aqui é irresponsável, nós estamos errados. Nós temos que falar que o prefeito é bonito. O Marques não pode ter opinião, porque amanhã vai ter chantagem, se já não teve hoje. Mas ele é homem. Ele estava com nós no primeiro ano. Ele estava na luta com nós. Ele aqui não nega, não. Não adianta ficar com xixinho para botar, não adianta. Pete, você não tem coragem de pegar 25 mil, seu genro, seu filho não é grande? Boa noite, gente. É uma parte, Vossa Excelência. Eu queria perguntar, fazer um pedido ao procurador da casa, doutor Oswaldo Pedroto, que fizesse um pedido de informação qual é a empresa que faz a coleta de lixo hospitalar aqui no nosso município. Não tem? Comeram o dinheiro todo na outra. Vereador Maxite. Boa noite, público presente, mesa diretora. Um abraço a todos. Senhor presidente, uma pequena queixa aqui do nobre vereador. Tem uns projetos de minha autoria preso lá na procuradoria dessa casa. Eu estou falando isso sobre esses projetos porque tem um projeto... Quantos projetos, vereador, por favor? Tem vários. 13? Vários. Obrigado. Vários. Inclusive tem um, né, porque a qualidade de vida, né, é uma coisa muito importante. O exercício, né, tem um projeto da minha autoria, agora está na moda andar de bicicleta em Piúma, né, o povo tomou consciência, né, que pedalando, né, vai mais longe. Tem um projeto que cria a Semana do Ciclismo em Piúma, né, com passeios ciclistas, né, com médicos, com enfermeiros na praça. E esses projetos ficam agarrados aí na casa. Eu queria fazer um apelo ao presidente de exercício que, na próxima sessão, colocasse em votação, né, um pedido carinhoso para o nobre presidente em exercício para que colocasse em votação esses projetos. Uma parte, Vossa Excelência. Gostaria de dizer para Vossa Excelência que, na próxima sessão, vou pedir à presidente para colocar todos os seus projetos em votação. Está esperando, então, um parecer da Procuradoria. Daqui a um ano ela vai responder, já acabou as eleições. Vereador, só uma parte. Há quanto tempo que Vossa Excelência fez esse requerimento? Não, tem mais. Tem mais projeto lá. Porque, seguindo o regimento interno, tem 15 dias. Tem mais. Então já passou dos 15 dias. Então, presidente, uma parte. Então, presidente, Vossa Excelência poderia dar uma olhada com carinho e conversar com o procurador legislativo, o doutor Oswaldo Pedroto, para que ponha em votação esses projetos. Tem mais de 15 dias, doutor. Gostaria de falar com o doutor Oswaldo Pedroto para se libertar. Para se libertar. A presidente já vai mudar. Vai estar liberto para poder trabalhar, para trabalhar para o povo. Ué, tem que se libertar, vereador. Não faz isso não, porque vai ser julgada, vai ser dado o direito de defesa, não tem essa não. Então, mas ele tem que olhar com carinho. O processo tem que ser legítimo, e vai ser legítimo. Tá bom. Quero fazer depois de tantas críticas aqui
Poder Executivo. Quero agradecer da administração ter tirado o pau de sebo lá do Porto, na casa do nosso, em frente à casa do nosso companheiro Joerval. Quero agradecer à prefeitura. Vocês estão tirando minha concentração. Vossa Excelência estava falando que fez um requerimento para tirar o pau de cima da festa de São Pedro. Quero agradecer a todos os vereadores, né? Ao presidente Jorge Miranda, em exercício, e falar que nós estamos na campanha de paz, na campanha Paz e Amor, né? Uma campanha justa, né? Porque, falando em casa popular, é uma coisa muito séria, né? Quando se fala em casa popular, nós estamos falando de moradia, né? É diferente de lá. Casa é diferente de lá, de família, né? Mas a casa é onde se abriga um lar, né? Tem 40 casas populares, né, para serem doadas no nosso município, e nós escutamos aqui, né, uns discursos fervorosos, né, falando que candidatos, né, a vereadores, né, estão levando pessoas, né, para se inscreverem, para poder ganhar essas casas, né? É um pouco assim, não é legal, né? Eu acho falta de ética, né, candidatos, né, aproveitarem, né, dessas casas populares para poder, né, se beneficiarem. Mas tomara, eu creio que, né, se for pessoas que precisam realmente, né, é um caso a se rever, né, pedir para a ciência social ir lá falar com elas, né, falar que essas pessoas deram uma carona, alguma coisa, porque é difícil da gente acreditar, o nobre vereador, né, que pessoas ainda, né, se aproveitem de certo tipo de situação, né, pode ter de falar, né, pessoas carentes, porque uma casa é o sonho de consumo de qualquer família, mas que seja... Pode me dar uma parte, por favor? Que seja dada realmente aquelas pessoas que realmente precisem, né, dessas coisas. Pode falar, vereador. Quero até pedir mais uma vez desculpa pela ausência do vereador que eu citei, Nilson Rainha. Isso aí não é novidade, não. Ele está desesperado, ele não foi um bom parlamentar dessa casa. Ele aqui só fez o trabalho de segurar pepino dos roubos dessa cidade. E ficava aqui tentando usar vereador de tudo quanto é jeito, enganar vereador de tudo quanto é jeito. Foi o papel dele. Mas graças a Deus a máscara dele caiu. E toda a sessão vocês podem vir. Na hora da tribuna popular ele vai embora, ele não vai ficar não. Ele não tem coragem. Porque a única coisa que ele fez foi enganar. Foi enganar. Ele enganou o vereador Jorge Miranda com a Praça do Tamarino. Foi lá, tá tudo certo, vamos fazer a praça. Era o sonho desse vereador, e até tinha um sonho de colocar a Praça do Tamarino no nome do falecido pai dele, Jorge Miguel Félix, seu Miguel, que é um companheirão da época da Arena. Mas o seu sonho não acabou, não. Esse vereador aqui vai lutar, junto com os companheiros, que o seu sonho se torne realidade, com uma linda praça, assim como eu tenho um sonho de botar uma estátua do meu amigo Joerval Abraão lá em Niterói, também posso botar também, no mesmo projeto São Miguel, no bairro Tamarino, e vai ser muito honrado naquele bairro, que é onde que ali ele conviveu com os seus vizinhos, criou seus filhos. Não, parte, vereador. Criou seus filhos, seus netos. Mas vai ser realizado o seu sonho. Devolva a parte para o vereador Maxite. Deixa eu falar um pouquinho.
Eu gostaria de falar que essa estátua Vocês estão gorando o Gerval. do Vai ter vereador estátua do Gerval agora não. Primaço, botar muitos a sua anos de estátua em vida. para Vossa Excelência. Não esperar falecer não para botar a estátua. Botar em vida. Não está agorando Vossa Excelência não. Então, não posso negar aqui, né? Tô caminhando com o governo. Creio que a maioria dessas acusações que fizeram aí, né, creio eu que não seja verdade, mas estarei aqui, tá? Para averiguar os fatos, caso esses fatos venham à tona. Porque eu nunca me curvei, né? Vocês têm história aqui desse município, eu nunca me curvei a investigar, né, a participar de comissões, quando são denúncias não eleitoreiras. Né? Quando for denúncia séria, denúncias cabíveis, né, denúncias, né, que têm fundamento, vocês podem contar com o meu voto aqui nessa casa, porque apesar de eu estar do lado caminhando com o governo, né, a minha linha é um governo independente, né, olhando as coisas erradas, né, e olhando as coisas certas. Então, às vezes, eu me calo um pouco, né, quero não acreditar que o companheiro Nilson levou as pessoas lá, quero eu não acreditar, mas vou tentar averiguar, porque, né, me causa estranheza esses fatos. Não, de uma pessoa levar o pessoal lá, entendeu? De uma pessoa como ele, dele, né? Não estranho ninguém, velho. Mas eu te dou toda razão, velho. E nada mais a tratar, deixar um abraço aqui a todos vocês, ao meu companheiro White, Nicolau, o Juana, Vereança, que está aí presente, né? O nosso primaço Gerval. Um abraço também ao companheiro Cauê, né? Falando de carnaval, não podia deixar de falar o nome dele, né? Onde eu conheci ele há mais de 15 anos atrás, tocando bateria lá na casa do pai dele, do Beto. Fica aqui um abraço a todos, né? Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Queria deixar aqui um abraço para o meu amigo e vizinho de infância, Ailton, lá do Tamarino, gente 10. Uma boa noite a todos. Não tendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão.